Meus amores, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho da história de vocês dois. Como é que começou tudo? Bem, eu posso dizer que a gente tem 3 momentos bem importantes. Eu acho que é o primeiro é o início do nosso namoro. Engraçado que tudo já começou envolvendo a parte da fotografia, um ensaio que nunca aconteceu, que foi acontecer depois que a gente já estava casado. Ela estava precisando de algumas fotos, a gente se conheceu, me apaixonei primeiro, depois ela se apaixonou por mim. E a gente vem construindo essa relação juntas. Depois acho que a faculdade se torna uma outra ponte no nosso relacionamento. A gente se aproximou ainda mais, porque se intensificou ainda mais nosso convívio. E sem dúvida o terceiro momento é o próprio casamento, né? Que aí tem uma ramificação desse momento que a gente teve aqui, da celebração do amor, que com certeza ficou na nossa cabeça. E estão 7 anos juntos, né? 7 anos, vamos fazer 7 anos. Vamos fazer. 7 anos. Nós não pensávamos em fazer casamento tradicional, porque nós não somos nem um pouco tradicional, dá pra ver, né? E aí pensamos em fazer algumas fotos, numa decoração linda, na praia, que a gente gosta muito. E por que não celebrar o nosso amor? E aí que veio esse lindo projeto que a gente está participando agora, né? Que vocês vão ver como é que vai ficar. E, gente, surreal. A gente sempre teve muita dificuldade de se idealizar ou se ver num casamento, porque é como o Dai falou. Sabe aquela história da tatuagem? É bonita nos outros, mas em mim não? Filho dos outros é bonito, mas não pra gente. Da mesma forma era o casamento. A gente acha lindo o casamento, mas a gente não se via casando, porque o formato e tudo mais. E por não ser, digamos assim, uma família tradicional brasileira, a gente não se via nesse momento. Até que surgiu essa ideia, esse projeto de celebrar o amor. Que eu acho que o que me pegou foi essa palavra. E foi inclusive conversando com Jace, que a gente estava conversando sobre como seria, e ela soltou isso, falou: nós não vamos fazer um casamento, nós vamos celebrar o amor. Quando ela falou isso, foi quando eu de fato entrei nesse projeto. Porque até então, na minha cabeça, ou era um editorial, ou seria um casamento portfólio. Mas esse casamento já é muito cheio de formas, cheio de padrões, que isso é normal, é o estereótipo do casamento. Mas quando se fala em celebrar o amor, aí Totalmente diferente. não tem limites para isso. E aí eu acho que foi quando a gente se encaixou melhor nesse projeto. O sentimento que eu senti, nossa, parece que tudo sumiu. Só tava eu e ele lá, o som do mar, a praia, a gente descalço e vivendo uma vida que eu nunca imaginei que iria viver, fazer esse momento celebrando o nosso amor. E Eu compartilho foi muito disso épico também. pra mim. Eu compartilho disso, tipo, aquela sensação de sério que eu tô aqui. Tipo assim, eu realmente nunca pensei, nunca tinha passado pela minha cabeça viver o que a gente tinha vivido. Então, acredito que é uma experiência que todo mundo precisa passar. Não é nem uma coisa assim que se der... Não, é realmente, você precisa, porque é diferente. Quando você tá lá, e eu tô tentando ao máximo falar com pessoa física, né? Porque eu também trabalho com isso, não quero falar com fornecedor. E, inclusive, vocês, né, toda a equipe me puxou muito pra isso. O Paulo, o Anderson, a Jasper, agora aqui é Magdiel pessoa física, né? Não é mostarda, não. Então, viver essa experiência realmente é um marco. Por isso que eu guardo ela com muito carinho no nosso coração. Nós escolhemos esses fornecedores, não foi só por escolher, foi porque cada um é importante e tem valor pra gente. Então a gente sabe que todos esses fornecedores, eles pensam no casal. E foi muito fácil aceitar essa ideia por causa desses fornecedores, porque entraram na nossa história, entraram no nosso sonho. E uma coisa que a gente já ouviu conversando é que mais importante do que o evento em si, mais importante do que o portfólio, mais importante do que a luz, a foto, o vídeo, a decoração, é o momento. Então, todo mundo realmente está muito entregue a isso, sabe? Abrindo mão do seu ego, da ideia artística apenas, que já é muito presente, mas mais importante é o cliente sair assim, tipo, caraca, foi a melhor experiência do mundo, sabe? E foi isso que a gente sentiu. Foi. Cuidado em cada detalhe, Paulo na decoração, cada detalhezinho, sabe? Anderson, Jal nas fotos, cuidaram da gente. Então, eu senti muito cuidado, sabe? Muita atenção, é isso que vocês querem. Nos deram muita liberdade para colocar a nossa impressão digital, que dificilmente num casamento em um outro formato é possível. Porque geralmente os fornecedores já vêm com muitas ideias. E o casal acaba topando, porque enfim, nunca passaram por isso. Mas um casamento como esse, ou uma celebração como essa, o casal realmente faz parte dessa construção. E ter fornecedores que estão dispostos a isso é muito difícil. Então, pra gente isso foi muito importante.
Para mim, a lembrança que vai ficar desse dia são os detalhes. Uma siriguelazinha na mesa, as fotos que os fotógrafos fizeram, a filmagem, tudo, o mar, a areia, isso tudo vai ficar na minha memória, sabe? É uma coisa que a gente pensou e falava, caraca, realmente pode fazer isso, ser do meu jeitinho, ter os detalhes que... Teve muitos detalhes que a gente não tinha pensado, que a gente viu que os fornecedores, os parceiros estavam lá e pensaram pela gente. Eu falei, caraca, como é que pode isso? Ficou lindo, ficou muito lindo. Acho que o sentimento que fica é que ninguém ou nem outro casal vai ter um casamento igual ao nosso. Então, tipo, é muito comum a gente ir para um casamento, a gente como fornecedor e fala, eu já vi isso, sabe? Mas aquela areia não vai se repetir, aquele cantinho não vai se repetir, aquela decoração, aquele altar não vai se repetir. Aquelas folhinhas que estavam lá, aquelas frutinhas que estavam lá. O sol daquele dia não vai se repetir. E Maggie, aquele buquê. Você se lembra do buquê? Tá guardado, inclusive. Muito bem guardado. Nossa, a coisa mais incrível da decoração é que eles secaram para deixar como decoração lá em casa. E tá lá em casa, eu fico toda hora olhando, fico babando. Falei assim, esse foi meu buquê, sabe? Cada detalhe foi do jeito que eu queria, sabe? Então são essas coisinhas, esses detalhes que os fornecedores pensaram na gente. Quando surgiu essa ideia, né, de fazer essa celebração, lógico que era no mar. E eu queria fazer alguma coisa que fosse selvagem, né, que fosse diferente de tudo aquilo dos padrões, que a gente fugisse, né, àquela realidade dos casamentos do dia a dia, que a gente fizesse algo completamente fora da realidade, que fosse para o mundo dos sonhos. E aí escolhemos esse lugar por conta das pedras, da areia, do mar, das cores, do sol, o cenário perfeito para mim. Na verdade, assim, aquele arco, aquele altar, né, ele era muito pensado para deixar passar a paisagem, né, para não impedir nada, né? Além de ser algo também diferente, algo que veio da mente, que veio da criação. Eu estava no escritório uma noite, rabiscando, desenhando algumas coisas, e aí surgiu a ideia do arco, né? Fiz um desenho primeiro e disse, eu vou encontrar ainda o casal desse arco. Na verdade, ele surgiu antes. E aí, quando surgiu a ideia dos meninos, eu disse, gente, é isto, era para eles. Estava aguardando, né? Assim, então, os detalhes, sabe? A natureza, os galhos secos, as folhagens, frutos dos sonhos, cordas, bambus, sabe? Uma mistura de tudo, de elementos, que são elementos mais rústicos, né? Praianos e simples, mas que no final tem uma grande sofisticação. Qual foi o conceito que você usou? O conceito que você usou para construir a decoração deles? Pronto. O mais absoluto, simples conceito do que o menos é mais. Eu acho que é isso aí, sabe? Sem excessos. E que deixasse, digamos, o grande arquiteto fazer seu espetáculo, né? Que é a natureza, que é Deus, na minha concepção, e de que ele se fizesse presente. Nós só fizemos uns detalhes, colocamos algumas coisinhas ali para deixar ainda mais lindo aquilo tudo, mas o grande espetáculo é da natureza. Quando a gente fala que o conceito da decoração, que o menos é mais, não significa que não tenhamos uma riqueza de detalhes. Quando montou a mesa dos noivos na área da cerimônia, que é uma coisa que a gente quis fazer isso para mostrar também a possibilidade de celebrar esse amor, não só na cerimônia, mas no momento deles também, a gente colocou lá um bolo, né, da Camila França, que ela colocou as frutas, né, e que a gente quis ressaltar a questão da cor do amarelo, né, para ressaltar a questão do sol, né? Então assim, ali trouxemos isso aí. Já no cenário de bolo e doces aqui, né, até foi embaixo dessa mesma árvore, né? Inclusive aqui no bolo, né, que a gente estava aqui no cenário, nós tínhamos o bolo de vocês, não é isso? Conta pra gente um pouquinho sobre essa questão aí, porque assim, eu achei isso muito interessante. Bolo vegano, doce vegano, aliás, deliciosos. Né? Bom, assim, a gente pensou mais numa decoração do bolo mais rústica mesmo, com a massa mais à mostra, e a gente tentou trazer algumas cores da praia, no caso, do mar.
A gente veio com algumas hortênsias, pouquinho mesmo, com um tom mais azulado, as flores brancas para não roubar tanto a cena ali, né, do restante da decoração, para deixar algo mais romântico mesmo para o casal, para o ambiente. Tem muitas pessoas também, ainda hoje em dia ainda, que tem aquele pensamento mais bolo, doces veganos. E isso hoje em dia está sendo muito quebrado, porque hoje a gente tem uma clientela muito grande de pessoas alérgicas, intolerantes, que aí o produto da gente não só vai englobar isso, dos veganos e vegetarianos, mas sim também as pessoas que vêm com a intolerância e com alergia. Isso deixa o evento mais personalizado, mais inclusivo para noivos e possíveis convidados. Inclusive, Jesus, assim, eu já tive noivos que eram veganos, né, ou intolerantes e que acabaram não comendo do bolo, né, porque não sabiam dessa novidade. Infelizmente ocorre muito isso ainda em algumas festas, do pessoal mesmo não ter o acesso, achar que não é possível ter os bolos e doces veganos, porém com sabor, sempre o mais próximo possível do tradicional, daquele bolo que leva ovos, que leva leite, que não é o caso da gente. O vegano, no caso, assim, ele elimina todos os produtos de origem animal, Sim, né? Sim. São cortados ingredientes como ovos, leite, o leite condensado, que muitas vezes vai nos recheios, deixa muito mais gordo tudo, né? Sim. E a gente tem essa preocupação para deixar tudo mais leve e sem sofrimento animal, que é o mais importante nesse momento também. Celebrar o amor e não causar nenhum sofrimento. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver a questão do veganismo, a questão né, desses bolos e doces veganos, um conceito justamente que a gente procura fazer também na nossa decoração, que é sem os excessos, né, não agredir a natureza excessivamente. Então, a gente procura ter muitas folhagens plantadas, né, procuramos ter menos flores possível, as folhagens que a gente utiliza são possíveis serem replantadas novamente. Então, assim, é um pouco do conceito que a gente procura fazer. Claro que é bem difícil para nós na decoração, mas procuramos trazer o máximo possível para o nosso trabalho. Acho que a gente tem tudo a ver. Assim, o sentimento que nós temos na decoração, ele é similar a esse, ver tudo pronto, é uma maravilha sempre. E poder... Agora, o principal deles é quando a gente vê a noiva chegando, falando do buquê. Paulo, que lindo esse buquê, como é minha cara, foi o meu jeitinho, porque foi uma surpresa para ela o buquê, né, para a noiva. Então, assim, é isso, acho que é muito essa satisfação de ver e de ter conseguido fazer também aquilo que se propôs. Né? Essa ideia de trazer para o inusitado, para lugares diferentes, né, de desbravar. Nós tínhamos dificuldades ali, questão de iluminação, né? A JPS deu um show com a gente lá ajudando, a gente foi atrás da luz para colocar. Então às vezes são situações novas, né, e que quando a gente vê tudo pronto, obrigado, sabe, assim, é uma bênção. Bom, o sentimento foi de satisfação mesmo, de ver tudo pronto, tudo muito bonito, tudo muito a cara do casal, e feliz também por fazer parte e ver a reação dos noivos quando viu tudo aquilo tão perfeito, sabe? Qual a importância da iluminação dentro da decoração? Olha, eu acho que a iluminação tem um papel fundamental na decoração. Ela tem o poder de enaltecer os cenários, não é isso, Estênio? É verdade, Paulo. A gente tem, como eu costumo dizer, que a iluminação é o complemento da decoração, né? A gente tem realmente a função de, como você falou, enaltecer, né, todo o cenário, as peças de decoração. Mesmo que seja de dia, né, a gente tem esse poder de realmente deixar tudo mais bonito. Então, Estênio, assim, uma coisa que é uma questão que é importante na harmonia, né, entre os fornecedores, na parceria, nas visitas técnicas, por exemplo, né, questão de iluminação, não só decoração, mas também fotografia e filmagem. Não, com certeza, Paulo. É muito importante essa interação, a visita técnica, né? É muito importante para que a gente, eu saiba exatamente qual é o projeto
para que tipo de luz eu usar nesse projeto, entendeu? Se o espaço vai ter fixação de luz, da onde a luz vai vir, né? Tudo isso, a dimerização correta, tudo isso é um fator muito importante porque vão influenciar diretamente no trabalho da fotografia, da filmagem e da decoração. Para mim, um evento, né? Quando a gente junta vários fornecedores, é como se fosse um jogo de futebol, é um time que a gente vai jogar ali todo mundo junto para que no final a gente saia vitorioso. Então, para mim, o sentimento de ver tudo pronto, tudo organizado, né? É maravilhoso ver os noivos felizes, né? Com o sonho realizado do jeito que eles sonhavam. Então, isso para mim é uma sensação que não tem, para mim não tem dinheiro que pague. Então, é uma sensação maravilhosa. Ah, esse cenário maravilhoso. Vamos aqui, ok? Eu sempre me envolvi de alguma forma com as histórias dos casais, isso me encanta. Falar de amor me encanta, viver amor me encanta, ver amor me encanta. E eu falei isso para a Magdai, que quando eu presencio esses momentos, a minha vida se renova também. Então, assim, quando a gente se fez a nossa reunião, foi uma reunião muito fluida, foi muito gostoso conversar. E aí eles me contaram a história, principalmente o Mag, que, né, mais específico, isso é muito importante. Construir isso, digitar isso e ler para ver se estava bacana, se estava bonito para os ouvidos deles, né? Me preencheu, assim, foi incrível fazer. A minha alma ama praia, né? Natureza, enfim. E vê-los ali, né? Ver um pouco dos bastidores sendo construído quando eu cheguei, finalizando e tudo mais. E aí vê-los lá diante de mim, assim, e eu olhar em volta e ver a imensidão do mar. Eu falo muito que o mar, ele é um neutralizador para mim. Você tá em nenhum lugar e em todo lugar. E falar sobre o amor diante dessa imensidão e deles dois foi uma experiência incrível. É muito bom poder falar de amor num cenário como esse, que você sente todas essas vibrações, sabe? Da natureza, enfim, e vê-los inseridos naquele cenário foi sensacional. Eu acho bonito as pessoas quando elas são autênticas. E assim, a autenticidade na sua verdade, do seu jeitinho, do seu modo, a sua maneira. Então, cada pessoa tem a sua história única e a dois, ou seja lá como for. Então, as pessoas elas têm as suas histórias, né? Então, para mim, é importante entender o que significa amor para cada pessoa. Como o Mag já falou, as pessoas já falaram aqui, sabe? Ressignificar essa questão do celebrar o amor. O casamento, ele tem um formato que é lindo, que é incrível, mas é para além dessa palavra casamento, entende? É simplesmente amor. Amor, ele é, né? Ele só é. Então, foi com base nisso que eu criei o texto deles também, porque isso fazia muito sentido para eles. Tudo foi no que fazia sentido para eles, sem juízo de valor, sabe? É o que faz sentido para o casal. E é o que me faz brilhar o olho, sabe? É quando eu escuto a história, é aquela história, é daquele jeito, e eles me permitem contar a história deles, sobre o meu olhar. E quando a gente conversou, eu falei muito assim com eles, e eles também, sobre o que eles acreditam ser o amor, sobre o que para eles simboliza ou não o amor. E aí eles dividiram comigo que eles usam a aliança, e eu perguntei por que eles usavam a aliança. Eles me falaram que em algum momento aquilo fez sentido por questões variadas. Mas aí eu perguntei, tá, mas e no momento da renovação, o que vocês imaginam fazer com essas alianças? Será que seria entrada de aliança? Será que isso faz sentido para vocês? O que a gente pode trazer aqui? Ah, Jas, para mim tanto faz essa aliança, sabe? Então, quando eles falaram isso, eu fiz, então por que vocês não tiram a aliança? Já que vocês têm uma concepção do que é o uso dessa aliança, por tantas questões que a gente conversou até, né? E eles falaram, por mim pode ser. E eu falei, então vocês simbolizam de uma maneira diferente, que é a maneira de vocês, a evolução do amor de vocês, o que vocês já construíram ao longo desses 7 anos e o que, quando começou e como vocês estão hoje, é esse hoje que a gente está. A gente está honrando a história inteira e vivendo esse hoje que vocês acreditam hoje. E se amanhã Magdai quiser fazer outra renovação e colocar a aliança de volta, tá tudo bem. Então eles tiraram a aliança num gesto de significado para eles, o que era importante para eles naquele momento. E foi incrível, eles tiraram a aliança, colocaram no baúzinho e vão guardar.
quando eles quiserem usar de novo, eles vão usar, seja num ritual, seja em casa, um olhar para o outro e dizer, vamos botar de volta? Vamos. Não vamos, não vamos. Sabe? É para além de todas essas coisas, do objeto aliança, enfim. Tudo tem que ter significado e sentido. É que o que a gente está falando aqui o tempo inteiro é que as pessoas precisam entender que não há necessidade de seguir algo, apenas o coração mesmo. E que a gente está aqui para fazer esse algo tão seu, tão único, tão de vocês acontecer. A gente tem muito essa pegada de entender o que para eles é importante, né? O que de fato para eles é a essência, né? Na fala de Jace, da autenticidade deles. Cada casal é um caso, cada casal é sua história, cada casal tem sua personalidade. E a gente consegue e viu isso em Dai e Mag em todos os detalhes. Eles são diferentes desde a escolha do vestido, desde a escolha do cenário, do local, desde da celebração do amor. Né? Como a gente vem falando sobre essa desconstrução, digamos, da palavra casamento, quando a gente fala celebração, é muito mais intimista, é muito mais o casal. Então, assim, a gente procura entender toda a essência deles, né? Desde o modo de se vestir, do que gosta de escutar, né? Então, por exemplo, desde a escolha do vestido da noiva, a autenticidade também do noivo, da roupa dele. Então, assim, ser sempre eles. Então, pra gente é importante sempre, e a gente vai repetir muito, a essência deles, porque através disso a gente consegue captar as pessoas que realmente vão fazer a diferença para eles naquele dia. Falando nessa questão, assim, e sempre será isso, e a partir do cerimonial que a gente vai tirando muita informação. Ela foi muito, me veio com essa questão, ela falou, Jace, olha, uma coisa importante de ser dita que ela foi me passar as informações, né, da cerimônia, por exemplo, o que ia acontecer e tudo. E aí ela me traz coisas importantes a serem relembradas, por exemplo. Jace, eles foram muito, assim, eles falaram muito sobre algo muito sucinto e que seja importante para eles, mas dentro disso, eles não querem nada muito longo, né, enfim. E para quem está vendo que seria esse algo muito longo? Entradas, música, precisa de música, precisa de entrada? Não, né? Precisa ter o que for significativo e importante para você. É respeitar o conceito deles, respeitar o que para eles é aquela celebração. Né? Não precisa, é exatamente essa palavra, essa frase. Eu não preciso, algumas pessoas, eu preciso fazer. Não, você precisa fazer do seu jeito. Eu digo assim, que tem ela tem um cinto de habilidades e uma nuvem de informações. Que aí ela usa o cinto de habilidades delas para os fornecedores e a nuvem de informações para o casal. Sabe? As informações, você gosta disso? Então tem essa opção, e ele vai escolhendo dentro daquilo que ela já elencou como importante. Então, assim, tem uma série de fatores que eles não precisam se preocupar. Esse casal, ele só precisa dizer assim, quero casar aqui, dia tal. Pronto, ele não precisa mandar convite, ele não precisa... E uma série de coisas, sabe? E é isso, assim, é muito o que a Indriele falou, é muito isso, é muito voltado para os dois. O momento, eles viverem de fato aquele momento ali, eles dois. Só eles dois, sabe? Eles estão fazendo aquilo por eles. Por eles. Não que um casamento mais visto como nessa esfera mais tradicional não seja também pelos dois, mas é também pelo pai, pela avó, pela vozinha, pela tia, pelos amigos. E nessa perspectiva, não. Tem muita gente que talvez nunca se viu nesse lugar como o Mag e Dai, porque não quero fazer festa, reunir um monte de gente. Festa eu quero fazer, reunir um monte de gente em outro momento. No casamento, não. E aí eles se viram nessa posição de só eles dois, de fazer do jeitinho deles, sem precisar se preocupar com mais nada, a não ser eles. Então eu acho que é essa a grande, né, quando você coloca assim nesse parâmetro de ter diferença. Às vezes, o casamento, a gente já teve vários casamentos que eram por um propósito maior, né? Às vezes tinha uma história por trás de uma mãe, de um familiar, de um amigo. E esse momento do casal é isso, eles vivem extremamente eles reúnem com os amigos, em algum sábado, em algum momento. E tem muita gente que vive disso, tem casal que vive tanto o grupo que às vezes precisa de um momento só eles.
e escolher um momento, um lugar que marque a história deles, né? Isso faz a diferença para essa celebração. Depois dessa celebração, aquele lugar já virou ali a noite, sabe? A noite núpcias, ou lua de mel, sabe? Você pode viajar, vem viajar para Natal de férias e faz a tua renovação aqui com a gente, entendeu? É isso, é bem mais simples. Mag, é o seguinte, essa conexão que a gente tem que ter com o casal é muito importante, sabe? Pra gente fazer algo bem especial e pegar aquele gostinho que o casal tem, aquela particularidade, porque cada casal é cada casal, né? Isso, cada pessoa tem sua particularidade, tem sua personalidade e tudo isso na fotografia e na filmagem a gente consegue fazer algo bem diferenciado, bem exclusivo. É a única forma, eu acredito, da gente, a cada trabalho, fazer uma coisa realmente diferente. Quando você se permite fazer algo que tem a ver com o casal. Porque se você parar para pensar, se você sempre fazer aquilo que você acha que é certo, é mais fácil você se repetir. Isso. Mas quando você permite a particularidade do casal ser exposta, apresentada, aí de fato cada trabalho realmente se torna único. Fantástico da fotografia e da filmagem que a gente consegue pegar essa essência e, como você falou, a gente não consegue repetir as mesmas fotos, os mesmos locais. A gente pode fazer 10 vezes no mesmo local, mas sempre vai ser diferente porque cada pessoa tem sua personalidade. E eu acredito que a fotografia e a filmagem, puxando um pouco a sardinha pra gente, né? É uma das poucas áreas do casamento, porque tem outras também, que consegue ir além. Então, por exemplo, às vezes, não que isso é uma regra, existem as exceções. Existem profissionais também no casamento que conseguem um pouco mais fundo, mas a fotografia e a filmagem, na minha opinião, é uma das poucas áreas que realmente consegue dar voz ao casal. Cara, a sensibilidade que a gente tem que ter para registrar, contar uma história, fazer uma narrativa, seja do vídeo, de um casal, a gente primeiro tem que se entender, tá? A gente tem que ter a nossa cultura, a nossa personalidade, pegar todo aquele estudo que a gente faz no dia a dia, tanto seja para fotografia como para filmagem, porque é uma área que a gente tem que estudar o tempo todo, porque senão a gente fica para trás e a gente não consegue acompanhar a sensibilidade daquele casal para a gente poder fazer a diferença na vida deles, sabe? E isso, assim, é um dos pontos mais importantes para que, assim, a gente em si se entenda primeiro, para a gente pegar essa sensibilidade do próximo, saber o porquê daquilo, por que a gente está fazendo isso, para a gente criar um cenário incrível e ter uma foto, um vídeo fantástico. A gente na fotografia ou no vídeo, a gente deve estar muito mais preocupado com como a história vai ser contada do que a pose que a gente vai usar ou a sequência de fotos que nós vamos fazer, porque a celebração do amor, um casamento tradicional, por si só já é um veículo que está em movimento, né? Isso. A gente não pode perder nenhum momento. Então, o próprio casamento já tem essa facilidade de se contar a história por si só. E por fim, Anderson, eu acho que a melhor forma da gente conseguir extrair o máximo, a essência do casal, é estando presente no casamento. Isso. Não é estando lá com a cabeça em outro lugar, é realmente estar vivendo aquilo. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com você, em muitos casamentos eu vejo que você realmente é um cara do aqui e agora. Você está vivendo aquela ansiedade, aquela emoção, você ajuda, você faz coisas que às vezes o fotógrafo não precisaria fazer. Então eu acho que isso é a forma mais prática possível de você extrair realmente a verdade do casal. É aquela frasezinha que sempre a gente está colocando nas ideias, que a gente tem que viver o momento e não o evento. Outra coisa que eu acho que nós fazemos bem diferente é essa conexão que nós temos tanto com a parte da fotografia, da filmagem. A gente consegue se complementar para poder não aparecer na filmagem, vocês não aparecer na foto. Isso eu acho bacana, essa particularidade que a Mostarda e Anderson Lima têm. E isso só é possível, na minha opinião, acredito na sua também, é que a gente está muito mais preocupado com o casal, com o casamento, com aquele momento, do que com a gente. Então é difícil a gente encontrar profissionais que realmente se importam com isso. Então deu match, eu acho, essa ideia da gente... E uma engraçada que é bem natural nossa relação, que é tipo, a gente tá sempre preocupado com outros. Então, eu tô na sua foto,
Aí você fala assim, eu tô no seu vídeo, então a gente fica sempre com esse receio. E sempre a gente fica, a lente tá aberta, tá fechada. E isso é fantástico. Eu gosto muito dessa interação, sabe? E eu acho que isso melhora até o conteúdo da noiva também. Porque eu já vi vários vídeos e várias fotos em que o filmmaker tá no lugar errado, ou o fotógrafo... Na hora do beijo. Na hora do beijo, na hora da dança. Então, ter esse cuidado, ter esse respeito, entender que o seu trabalho não é mais importante que o do outro, né? Se colocar sempre com um lugar empático, eu acho que é fundamental, é por isso que a gente está E dando muitas muito bem. vezes acontece aquele choque de ego. Ah, eu sou melhor do que você, você não é muito conhecido no mercado. Acontece isso, acontece. Mas se a gente focasse naquilo para fazer algo diferente, pensando no casal, eu garanto a você que 100% seria muito melhor essa parte na área da fotografia e da filmagem. Eu também concordo. O casamento, ele por si só já é um evento muito incrível, eu acho que é interessante, mas ele se torna ainda mais perfeito para mim quando há, de certa forma, uma preocupação com a parte estética. E a gente que trabalha com arte, né, tipo, quando as cores combinam, eu já fui para casamento que o noivo tava com uma cor totalmente distonante da noiva, e isso acaba atrapalhando um pouco até o próprio casamento. Agora, quando as cores se complementam, se encaixam, e aí Por isso que vem... existe aquela questão da paleta de cores, né? Não é só para a questão da área de artes, papel. Isso se aplica na roupa também. Isso. Então, por exemplo, e também a gente espera, né, encontrar noivos também que tem um pouco mais de ousadia, sai daquele padrão do branco, ou o noivo também todo de branco, então dá essa quebrada. E outra coisa que eu acho interessante, assim, você, como foi o noivo nesse momento, né? E assim, eu tive uma responsa muito grande para tentar captar essa essência que você tem. Mas como que você chegou nessa parte da sua roupa? Entendeu? Eu queria saber o porquê você escolheu aquele estilo de roupa para esse momento que você estaria casando, renovando os votos, entendeu? É bem interessante isso. Eu queria saber um pouco mais. Uma coisa que foi muito difícil para mim antes foi realmente encontrar roupa. Ao ponto de se desesperar mesmo, assim, tipo assim, rapaz, eu não quero me casar de branco, eu não quero me casar de terno, de gravata, e primeiro também porque a proposta da praia era outra. Então foi quando a gente teve um insight. Um dia a gente estava lá em casa, eu e Dai, e aí me lembrei de uma marca que eu já uso, que é a Algodão. Sim. Que é uma roupa mais de linho, uma coisa fugindo um pouco do branco. Entendi. Então, inclusive, essa camisa aqui foi a camisa do casamento. E combinando também com o tom de areia, com as pedras, com a paleta de cor que a gente tinha conversado antes, combinando também com a roupa da noiva. Então, o noivo também, ele às vezes é colocado... É uma peça importante do casamento. Não é só a noiva em si, entendeu? Então, o noivo também tem que se preocupar. Então, por exemplo, o Algodão, que é um parceiro nosso, ele foi muito... O pessoal é muito gentil, ajuda mesmo. Você pode, inclusive, personalizar a sua roupa. Então, pra mim, foi uma mão na luva. Cara, e outra coisa também é do fornecedor ele se preocupar nessa parte também, de ajudar as pessoas que não têm aquele, vamos dizer, aquele entendimento para aquele evento. Sim. Ah, eu tô muito na dúvida, será que vai combinar uma camisa mais meio puxado pro rosa, para uma sala, será que daria certo? Isso é interessante do próprio fornecedor que tu tá indo lá, da roupa, dizer, não, cara, como é que é teu estilo e tal, saber das coisas que vai acontecer. Isso é bacana, porque assim, teve a questão do vestido da noiva, por não ser branco, né? Não ser aquele padrãozinho e tal, que ficou muito bacana isso. E casou a tua construção da roupa com a roupa da noiva, que foi da de Cris. E que também casa, inclusive, com a make, né, de Nil. Sim, a make é muito importante, porque... Fugir um pouco daquela coisa à noite, fechada, pesada. Assim, eu gosto muito do trabalho dele, porque assim, a particularidade que ele faz, a pele que fica perfeita, tipo, um cenário desse, onde a gente tem maresia, tem vento muito forte, e isso é algo que as pessoas têm que valorizar um pouco mais, sabe? Porque isso na hora da edição faz toda a diferença. Já precisou, sei lá, tipo, na metade do casamento, a maquiagem já tá meio... Eu falo craquelada, nem sei se o nome científico é esse. Mas ou o cílio muito grande, porque eu já vi também noiva com o olho meio, tipo, caído, assim, porque o vento bate. Então, tudo foi proporcional, né? E uma coisa que eu achei muito inovador também, que eu não tinha visto no casamento, foi a foto do Robin com a pegada mais noite. Isso daí, sabe por quê? Assim, como a gente tá fazendo o casamento em si é muito padrãozinho, as coisas em si, eu queria tentar sair da caixinha. Perfeito. Fazer com que aquele momento do Robin não fosse no making off, fosse no pós-evento, para que a gente pudesse fazer algo bem diferente. A gente pegou, como o Robin era o preto que a Nádia da Decide Casar fez,
A gente conseguiu pegar a essência do escuro, que a gente estava já na noite, e fez essa parte do hobby um pouco como se fosse pós-festa. O que rola também, né? Isso. Tipo, a noiva ela pode usar depois, não é só usar no make-off, ela pode usar aquilo, inclusive, pro resto da vida dela, se ela quiser. Geralmente a noiva usa o hobby no make-off, mas como o nosso casamento, digamos assim, foi fora um pouco do padrão ou do comum, daí usou uma camisa minha. Isso, da eu Algodão. achei isso fantástico, porque não é comum as noivas fazerem isso. Porque assim, toda noiva, ela tá com aquela cabecinha assim, ó, fixada, é aquilo, aquilo, aquilo. Não, cara. Quando a gente começa a sair dessa caixa, abrir o leque do pensamento, a gente consegue fazer algo extraordinário. Que quando a gente faz algo diferente, chama muito mais atenção do que aquele padrão. Exatamente. Então, como a gente fez o inverso de tudo, o resultado final das fotos ficou incrível, cara. E quando você vai ficar diferente, realmente, né? Aquele... ideia. E como o Paulo sempre falou, o mínimo é mais. E a simplicidade é a máxima sofisticação. Stars overhead turn my head and I caught you by eye for the first time. My life to serve.